Muito bom dia, paz do Senhor. Então, como o pastor já introduziu bem, o nosso irmão pastor Bagus Surjantoro, ele está com a esposa também, a Dolores. Dolores também, eles são lá da Indonésia. Thank you, Dolores. Vocês sabem que o mundo é pequeno, então o Juca e a Vicky foram se encontrar no navio, né? Nós já nos conhecíamos, mas não tínhamos ideia de que a filha dele ia gostar do meu filho e vice-versa, e a gente ia virar uma família, mas Deus faz essas coisas abençoadas. A família é uma bênção, né? Eles têm mais filhos, ele vai apresentar daqui a pouco. You will present your family later, né? Ele vai apresentar melhor a família, mas queria que você orasse por ele. Vamos orar novamente, pedindo a Deus que abençoe. We'll pray for you. The church will pray for you. Então nós vamos ouvir um pouco do testemunho, a palavra de Deus também sendo pregada, e Deus tem algo maravilhoso para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui, e agradecemos pela Tua mão sobre a vida do pastor Bagus, da sua família, a família que está crescendo. Nós agradecemos, Pai, a Tua graça sobre nós vemos isso a cada dia. Obrigado porque a Sofia veio com saúde, veio conforme a Tua vontade, nós cremos, e continua abençoando ela, que logo, logo nós possamos vir aqui também para apresentá-la para os irmãos e nos alegrarmos juntos. Mas hoje, Pai, te peço, abençoa o que vai ser pregado, o que vai ser falado aqui, seja para glorificar o Teu nome, para trazer honra e glórias ao Teu nome, para que entendamos qual é a nossa missão, qual é o que o Senhor tem para nós, para esses dias. Então abençoa a vida do Bagus e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Go ahead. Amen. It's a privilege to be here. Privilégio estar aqui. Thank you, Pastor Ademir. Muito obrigado, pastor Ademir. Last month I met your amazing son in Indonesia. Eu encontrei Mateus. The first one. Yeah. Encontrei o Mateus na Indonésia no mês passado. And he said greetings to the church. Ele mandou lembrança para a igreja. And I asked, do you have a message for your church? Do you have a message for your church? Se ele tem uma mensagem. Ele perguntou, tem uma mensagem para a sua igreja? And he said, well, keep on fire for mission. Ele falou, mantenha o fogo por missões. Now here I am again after 3.5 years. Então estou aqui de novo depois de 3 anos e meio, para quem lembra. So thank you. Então obrigado. I was told that this month theme for the church is the miracles of Jesus. Então fui desafiado a pregar, e eu sei que está começando agora nesse mês uma série sobre os milagres de Jesus. In the Bible, E na Bíblia, only 37 miracles of Jesus recorded. então foram escritos apenas 37 milagres. Miracles is something that impossible, Milagres significa algo impossível, something that happened beyond our logic. algo que acontece além da nossa lógica, But that happened. mas acontece. So the gospel recorded 37 miracles performed by Jesus. Então a Bíblia tem registrado apenas 37 milagres feitos por Jesus. I will share the 18th miracle of Jesus when he fed 5,000 men. E eu vou falar sobre o 18º milagre que está registrado, que fala sobre como Jesus alimentou mais de 5.000 homens. If you have your Bible, just open Mark Se você quiser chapter abrir 6. sua Bíblia em Marcos 6, ou pode acompanhar por aqui também. We will not read it for the sake of time, because we know all the story about it. Talvez não vamos ler tudo, mas a gente sabe da história. And Jesus was with the disciples. Jesus estava com os seus discípulos. They were very tired. Eles obedeciam ao Senhor. Physically, emotionally, Fisicamente,
emocionalmente. because a lot of people came to them. Muita gente veio até eles. And also it's very, very tragic moment after John the Baptist was chopped the head. Foi um momento trágico naquele momento, porque antes disso, o João Batista tinha sido decapitado. So Jesus would bring them to have rest. Então Jesus estava ali junto com eles para ter um momento de descanso com os discípulos. But many people came to them. Só que muita gente veio junto com eles. At the beginning, Jesus sent them out to preach, to minister to people. Primeiro, Jesus tinha enviado os discípulos para ir pregar para as pessoas. But now they are coming. Mas agora as pessoas estão vindo até ele. Many of them they come. Muitos deles vieram. You can imagine 5,000 men. Então você pode imaginar 5.000 homens. But actually that's counted only men. Só que estavam sendo contados só os homens. They have wives. They Tinha have as girls. esposas, tinha as meninas, And their children. tinha os meninos, as crianças. So at least actually 20,000 people were there. Pelo menos 20.000 pessoas estavam ali. And he said that Jesus fed them all Então Jesus falou: alimenta esse povo. and still left over 12 baskets of bread. Então eles acabou sobrando ainda 12 cestos de pães. I don't know why they don't count it the woman. Não sabemos por que as mulheres não foram contadas nesse número. In some places like Indonesia, Em alguns lugares, como na Indonésia, por exemplo, women sometimes eating more than men. porque normalmente as mulheres comem mais do que os homens. Aqui não sei. But anyway, this is what the Bible said. Mas o que a Bíblia fala são os homens, né? What we learn about these O miracles? que nós aprendemos sobre esse They're milagre? talking about the shepherd that very sensitive. A gente aprende que Jesus é um pastor muito That, sensível. that Jesus, great shepherd, is very systematic. Que o grande pastor Jesus é muito sistemático. A shepherd that's sufficient. Um pastor que é suficiente. And also a pastor that is very, very sad. E um pastor que ficou muito triste. So Jesus knew the need of the 12 disciples. Então ele sabia, junto com os 12 He was very discípulos, sensitive for the need of his worker, his servant. ele era muito sensível a respeito do trabalho e dos trabalhadores também. You are tired. Ele sabia que os 12 estavam cansados. You work very hard. Vocês trabalharam bastante. Let's go by ourselves and we are praying. Então vamos lá juntos para a gente ter um tempo de oração. But also he was sensitive with the multitude. Mas ele também estava sensível à multidão, That a lot of people porque era muita gente. that needed to be taught, Porque era gente que precisava comer, precisava need to se be alimentar, healed, precisava ser curado and also need to be fed. e precisava ser alimentado. Because the gospel would meet all the need of people. Porque o evangelho, ele vai alcançar todas as necessidades das pessoas. Not just the word. Não simplesmente a palavra. And that is all a mission about. E toda a missão. But then A respeito disso. we see in that story, Então nós vemos essa história Philip, no Filipe, que estava ali, and also with the discípulo, 12 disciples, um dos 12, is represented me. ele representa a mim. When the Philip said, Quando ele falou: no, this is too many people. Jesus, é muita gente. We don't have enough money to feed them. A gente não tem dinheiro suficiente para alimentar todo This mundo. is even the 6 months salary will not be enough. Se a gente tivesse aqui 6 meses de salário, não ia ser suficiente para alimentar todo mundo. Jesus had a compassion, Ele tinha compaixão. vision, and passion. Ele tinha visão e paixão. Is the starting point of mission. Visão e paixão é o ponto de partida para a If missão. we don't have that, Se a gente não tem isso, we'll never care about what people surround us. nós vamos se importar com quem está perto da gente. Jesus would teach the disciple about that. Então ele começou a ensinar os discípulos sobre isso. But it's like me. Só que o Filipe é como eu. Philip have a calculation. Ele queria calcular as coisas. No, I cannot talk. Agora ele queria falar. No, I don't have enough money. A gente não tem como
como pagar No, pelo I cannot dinheiro, do that. pela comida. A gente não pode fazer isso. And then also the 12 had another opinions. E também, claro, os outros 12 tinham as suas opiniões. That is impossible. Isso é impossível. Mission is always something great that need miracles. Missão é alguma coisa grande. E às vezes a gente vê milagres. Our mind, our eyes will not able to see that without the eyes of God. A gente não consegue ver certas coisas senão com os olhos de Deus. So at the beginning, Então, no começo, God sent the disciples to go out to the people Jesus, ou Deus, ele enviou os discípulos para irem to teach them, para ensinar as pessoas, to heal them, para curar as pessoas, to reach out to them. para alcançá-los também. But now the people come to them. Mas agora inverteu, as pessoas estão vindo até eles. Great opportunity. É uma grande oportunidade. Great open door. As portas abriram-se, But the disciples said, mas os discípulos falaram: hey, send them away. viu, manda eles embora para casa. We cannot do that. A gente não consegue fazer nada aqui. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, that is many things in different places. Mission didn't work because we said, send them away. então muitas vezes acontece isso. A missão não acontece porque a gente diz: vamos mandar eles para casa. But Jesus did miracle not just like that. Mas Jesus fez o milagre não simplesmente assim. They involving the people. They involved his people. Ele acabou envolvendo os seus ali. And he's very systematic. Porque ele é sistemático. Not just prayer. Não só orou, Not only spirit. não só o espírito But dele, also mind. mas também ele usou sua mente But also emotion. e as suas emoções. But also physically. E fisicamente também. The good management. Ele fez um gerenciamento da situação. That is our great shepherd. Ele é o grande pastor. And then this is for me that really amazing. Mas para mim isso é muito importante. Very amazing because our Lord Jesus Christ, É muito importante porque o nosso Senhor Jesus Cristo, in these miracles, e nesse milagre que ele fez, show himself ele mostrou this is the shepherd of sufficient. que o pastor é suficiente. What do you have amongst you? O que vocês têm aí com vocês? He said, only 5 fish and 2 bread. Nós temos apenas 5 peixes e 2 pães. And that is not belong to the rich inverse, man. five bread and 5 2 pães fish. e 2 peixes. It not belong to the rich man. Isso não é coisa de gente rica. Not belong to very big and rich businessmen. Não veio de uma pessoa dos negócios. Only a little boy. Mas era um garotinho que estava ali. And I think that lunch of the little boy, Então ele pegou o que deveria ser o almoço daquele he also garoto. got it from his parents, from his mom maybe. Provavelmente a mãe e o pai dele tinham enviado junto com ele para ele almoçar. But he willing to give it all. Mas ele quis dar isso para os outros. And Jesus made this 5 bread and 2 fish enough for 20,000 people. Aí Jesus falou: tá bom, esses 5 pães, esses 2 peixinhos são suficientes para todos aqui. But yet when that miracle happened, Mas aí o que acontece com o milagre? he was very sad. Depois do milagre ele ficou triste. Very sad because the people, Ele ficou triste porque as pessoas, they only want to see the gift, but not the giver. as pessoas queriam realmente receber o presente, They- mas não o doador do presente. They only wanted the enjoyment of physical blessing Eles estavam gostando de receber aquelas bênçãos físicas, materiais, rather than enrichment of the spiritual. mas eles não imaginavam o que seria o espiritual. Because Jesus made a miracle Porque Jesus fez o milagre and fed them. e alimentou todos eles. I said, wow, this is the prophet. Uau, aí todo mundo falou: esse é o profeta. Let's make him a king. Vamos lá ficar com ele, vamos continuar com ele. But you know, in the events of the Jesus crucifixion, Mas aí você vê para frente Jesus sendo crucificado. where were those people? Cadê aquele pessoal? None of them. Ninguém mais estava com ele, Because they wanted only the physical blessing. porque ele queria só
Eles queriam só as bênçãos, os peixes, os pães. They wanted the gift, Eles queriam os presentes. but they don't want the giver. Mas eles não queriam saber do doador dos And presentes. that made Jesus very, very sad. Isso deixou, claro, Jesus muito triste. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, why did miracle happen? então por que esse milagre aconteceu? At least 5 reasons we want to see this very quickly. Eu tenho pelo menos 5 motivos que a gente pode mostrar hoje aqui. The first one, Primeiro motivo pelo milagre ter That- acontecido, he really want to demonstrate Christ's compassion upon the people. como está escrito aqui, acompanha aí, para demonstrar a compaixão de Cristo pelas pessoas, For the disciples, pelos discípulos, for us, por nós. he knows that we are tired in this life. Ele sabe que nós também às vezes estamos muito cansados nessa vida. In the ministry, No ministério, that we labor so hard, nós trabalhamos tão duro, but also he was so sensitive that people outside there more tired than us. mas ele também estava sensível e sabendo que tem muita gente aí fora também mais cansados do que a gente. He wants us to have rest in him, Ele quer que nós tenhamos sim descanso nele, but he also wanted people outside there experience his love. mas ele também espera, ele quer que as pessoas de fora também experimentem o seu amor. And the miracles also will teach to the disciples Então esse milagre vai ensinar os discípulos to strengthen their faith a trabalhar com a sua fé that he can do all things above everything. e eles saberem que eles podem fazer todas as coisas, eles podem fazer tudo pela fé. I know that many of you experience a lot of impossible things with God. Eu sei que vocês também já experimentaram coisas impossíveis nessa vida, não? I did a lot, Eu experimentei bastante, but I'm still stubborn. mas eu também preciso ir mais. Still sometimes I'm worried. Às vezes eu fico cansado. Still sometimes midnight I wake up and still my mind still worry about the things. E às vezes eu acordo de madrugada, ou no meio da noite, e a minha cabeça começa a pensar nas coisas. And that's me. Isso sou eu. I'm not better than those Eu disciples. não sou melhor do que os 12 discípulos, But Jesus still faithful teach them to strengthen their faith. mas Jesus estava ensinando eles a trabalharem com a sua fé, This miracle se also fortalecerem na fé. to prove the messianic message of Jesus Christ. Number 3. O terceiro ponto é que com esse milagre também foi provada a natureza messiânica do Senhor Jesus. This is my family. Essa é a família, minha família lá, que Yeah. In the middle is the daughter of my mother-in-law. a do meio é a filha da sogra dele, And we got married at the same day. porque eles foram casados no mesmo dia. I will tell a little bit because they come here actually 3.5 years ago. A gente veio aqui 3 anos e meio atrás, vocês lembram? But like me, they don't speak Portuguese. Mas infelizmente ainda não falo português. Yo hablo español un poco. Hablo um pouco de espanhol. But when I preach in Spanish, many people cried. Mas se eu pregar em espanhol, muita gente vai chorar aqui. Porque ellos no entienden como me dijo. Mas porque eles não entendem nada do que eu vou falar. Anyway, De toda forma, God bless us. Deus nos abençoou. So he's a vovó, avó. Esse é o vovô, Me too. eu também. And Sophia is beautiful. A Sofia é linda, gente, tem que ver. And then also we have another grandson, Eles também têm, eu tenho também um outro neto, Noah. o Noah, também é bonitão ele. What I learned from Sophia and from Noah, O que nós aprendemos da Sofia e do Noah? they cannot make us a coffee. Eles não podem fazer um café para nós. They never give me money. Eles também não dão dinheiro para nós ainda. They never help me to clean the house. Eles ainda não ajudam a gente a limpar a casa. They do nothing yet for us. Eles ainda não fazem nada disso pela gente. But we love them so much. Mas a gente ama You see like eles this tanto. baby? Yeah? You just want to carry them. Vocês sabem como é, né? A gente You cuida, a want gente to ama. make them happy, isn't it? Eles fazem a gente feliz dessa maneira. You don't want they cry. A gente não quer que eles chorem. This is our Father. Isso é nosso pai, é o coração de pai. I do nothing for him.
não tenho nada, não faço nada para I ele. still give not much, even give nothing for my father. Eu não faço quase nada pelo meu pai. But he loved me so much. Mas ele me ama de tal maneira. Nothing I can do can add his love to me. Nada que eu faça possa adicionar amor por mim. Nada que eu faça ele, nada do que eu faça vai fazer ele me amar mais. Because God is love. Porque Deus é amor. Again, nothing I can do can add God love to me. Nada que eu faça possa adicionar mais amor de Deus por mim. Because God is love. Porque Ele é amor. That is our God. Isso é Deus. So Ele é when we Deus. see these grandchildren, E a hora que a gente vê os nossos netos, that is me. sou eu. And show this God in his greatness, that he's the Messiah. Eu vejo a sua grandeza, eu vejo que Ele é o Messias. And he come to show his love. E Ele veio para mostrar o seu amor. And this because of his love to this world. E por causa do seu amor por He esse said mundo, that the gospel of this kingdom que Ele fala que o evangelho do must reino be preached to all the people groups, to all nations. vai ser pregado para todas as pessoas de todas as nações. Then the end will come. E então virá o fim. That must be the result. Everything that we do Esse vai ser o resultado de tudo que nós estamos fazendo, as a father, como pai, as a mother, como mãe, a businessman, como um homem de negócios, as a preacher, como um professor, uma professora, teacher. um pregador, young man, young woman, um jovem, uma jovem. whatever we are doing, O que nós estamos fazendo? the end result must be O resultado de The tudo que nós gospel. fazemos deve ser que o the evangelho gospel preached to all the nations. vai ser pregado para todas as nações. This is the father heart of God. E esse é o coração do Pai, o coração paterno de Deus. And this is why his great commission, Por isso que Ele nos deu a grande comissão. make disciples all nations. Que Ele disse, façam discípulos de Because todas as nações. Jesus Porque will be too small if only worshipped by the Indonesians. Porque Jesus ia ser muito pequeno se Ele fosse adorado somente pelos indonésios. Too small is only to worship by the Brazilians, Muito pequeno para ser adorado só pelos brasileiros, by the Chinese, só pelos chineses, by the Baptist ou church só people, pelos batistas, by the Lutheran people. ou pelos luteranos. Jesus is Savior of the world. Mas Ele é o pastor de todo mundo. He's the Messiah of the world. Ele é o Messias para todo mundo. And he must be worshipped by all nations. E Ele deve ser adorado por todas as nações. But why? Mas por quê? The Great Commissions, A grande comissão, almost 2,000 years, mais de 2000 anos, not completed yet. e não foi completada ainda. Not completed yet. Não foi completada. Still a lot of things to be done. Tem muita coisa para ser feita. Because that word, Porque esse trabalho Jesus said, que Jesus disse, teach them to obey, ensine-os a obedecer, not just to know, não só saber, not just to discuss, não só ficar discutindo, not just to learn, não só aprender, but to obey his word. mas obedecer a palavra. It's like these disciples. É a vida dos discípulos. Because they obey Jesus. Obedecer a Jesus, I make those people in groups. Ele fala assim, divide then- esse pessoal em grupos. And then even the little things Aí ele deu pequenas coisas para can eles. feed the multitudes. Em pequenas porções ele foi multiplicando e alimentou todos eles. That is our Lord Jesus Christ. Isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Just simple and ordinary people. Sim, Deus usa gente como nós, gente simples, gente comum. Last time I spoke about this temple of God, you remember? Não sei se você lembra a última vez que eu falei sobre esse templo. That the church exists for mission. Esse templo que existe para a missão de Deus. When Solomon prayed and ordained the temple, E as pessoas vão he prayed for the temple.
Salomão, yeah? Solomon. Quando Salomão construiu e abençoou esse templo, And he declared the purpose why the temple exists on earth. e ele no seu propósito para esse templo, ele declarou por que ele existia. He said, "Oh God, that through this temple, all people on earth may come to know you." Através dessa construção, desse templo, todos os povos da terra vão conhecer o Senhor. And the church is the temple of God. A igreja agora está aqui para isso. Me is the temple of God. Eu sou o templo, And you are the temple of God. você é o templo do Senhor. So I exist is only for mission. E nós existimos para essa missão. And Solomon also said like this: E Salomão falou isso. when the foreigners pray in this house, Quando o estrangeiro vier para esse lugar, you essa will casa, answer. You will answer the prayer. eu vou ouvir a oração vou ouvir as suas orações também. Look at the end, so that all of them they know your name through this temple. Vocês vão saber que esse templo que eu construí traz o teu nome. This is why, Porque in the time of Jesus, no tempo de Jesus, you know, the temple have this yard for the foreigners, no templo tem essa área grande aqui fora para os estrangeiros, so that they will come seek and to worship the living God. Então eles podiam chegar, os estrangeiros podiam chegar ali e entrar também para procurar, para buscar a Deus e para adorá-lo. And that time, Mas naquele tempo, God's people used this yard for business. só que naquele tempo as pessoas, o povo de Deus, estava usando esse lugar para Well, fazer mercado, para business. What they sold is not the bad things actually. E o que eles vendiam não eram coisas, They don't sell Corona. não eram coisas assim tipo a cerveja, They don't sell coxinha even there. coxinha, não estava vendendo coxinha. They sell lamps, they sell a dove, they sell all the materials to worship in the temple. Mas eles estavam vendendo coisas que eram espirituais, coisas tipo uma ovelha, um animal para ser sacrificado no templo. But what made Jesus very angry? E o que fez? Por que Jesus ficou tão bravo assim? He was a meek lamb of God. Ele é o Cordeiro de Deus. But then he became Lion of Judah. Mas ele acabou virando o leão de Judá naquele And momento. he was very Ele furious. ficou furioso. He didn't say, "Hey, why do you make my house to be a spiritual business?" No. Por que vocês estão fazendo, ele disse, a minha casa um lugar de mercado? He said like this: "Hey, my house must be called the house of prayer for all nations." Ele falou, a minha casa tem que ser chamada casa de oração para todos os povos. But you make it the den of the robbers. Mas vocês transformaram minha casa num covil de ladrões. Why robbers? Que isso? He took the whip, you know, he took the whips Ele pegou então o chicote, and he destroyed E ele- all the table that they doing the business. ele destruiu todas as bancas lá onde o pessoal vendia In as other words, coisas. you said, "You are a robber Vocês são ladrões, ele disse. because you rob the right of other nations to come to seek and worship the living God." Ele falou, vocês estão roubando o direito dos estrangeiros virem para minha casa e me adorar. Always I ask to myself, Então eu fico perguntando para mim mesmo. I'm the temple of God. Eu sou o templo de Deus. In my heart, No meu coração is there still space for the nations? tem espaço para as nações. Is there space for the multitude? Será que tem espaço para as Or I nações? keep my own business for myself Ou eu estou mantendo esse lugar só para mim e para os meus negócios? so that other people cannot see and seeking the living God through me? E então as pessoas não têm espaço para ver Deus através da minha vida. Number 4, Número 4. why this miracle happened? Por que esse milagre foi realizado? To show Para mostrar that in the hand of God, que no reino de Deus, the small things as coisas pequenas can be of value when we give it to God. nas mãos de Deus, as coisas pequenas têm grande valor quando a gente entrega para eles. Imagine this.
Então fica imaginando aí. 20,000 people. 20 mil pessoas. And the other side there, E aqui do outro lado, 5 bread and 2 fish. 5 pãezinhos, 2 peixes. People will laughing. Will laugh. As pessoas ririam disso, né? É para rir. If I was there, Se eu estivesse lá, I will say, muy loco. eu ia falar, você está doido. I also will laugh. Eu também estaria rindo. It's a joke. Essa é uma piada. Sometimes mission is like a joke. Então, algumas vezes na missão parece uma Sometimes piada. missions need crazy people. As missões precisam ter gente doida mesmo. Small like this, 5 bread Porque and 2 fish 5 pãezinhos, 2 peixes, for 2,000, para 20 mil pessoas. 20,000 people. 20 mil pessoas. But when you have something for God, Mas quando você tem algo e entrega para Deus, it's not necessarily you're a great preacher. então não precisa ser grande coisa. That boy wasn't a great preacher. Aquele garotinho não era um pregador. That boy, I believe, don't have money. Aquele menino não tinha dinheiro pelo jeito. He had only 5 bread and 2 Ele fish. só tinha essas coisas. But he 5 gave it pães, all, 2 peixinhos. but he gave it all to Jesus. Mas ele deu tudo para Jesus. And that miracle happened. Por isso o milagre aconteceu. What do I have now? O que eu tenho agora? Do I have only 2 bread? Será que eu tenho só 2 pãezinhos? Or I have only 1 fish? Tenho só um peixe? If I want to become a blessing, Se eu tiver, eu vou ser uma bênção. I should give it all to Jesus. Se eu der isso tudo para Jesus, Do I have 10 bread? Do I have a 10 of bread você tem 10 pães, and 5 fish? 5 peixes? Give it all to Jesus. Dá também tudo para Jesus. And he will make a miracle E Ele vai fazer o milagre to bless many people. para abençoar muitas pessoas. This is our 3rd son, J.J. Peter. Esse é o terceiro filho deles, esse em azul, o JJ Peter. Last time when he was here, Na última vez que a gente esteve aqui, he got long hair. ele estava com um Remember that? cabelão. So, in his spiritual journey, Na sua jornada espiritual, he experienced a lot of disappointments in life. ele teve vários, como fala? Disappointment. Desilusões na sua vida. And then he angry Ele muitas vezes ficou bravo, to God, ficou irado com Deus, angry to life maybe. irado com a vida. And he did something that not glorified God. E ele fez algumas coisas que não glorificavam a Deus mesmo. Also made me sad. Também me fez ficar triste. Made us sad. Fez a gente ficar triste. I tell this story, I already asked his permission. I already asked JJ permission to tell the story. Ele perguntou pro Peter se ele podia contar essa história, então por isso que ele está contando. But he was a good boy. Mas ele é um bom garoto. We told him, Peter, don't return too late tonight, okay? Ele fala, não Don't return home too late tonight, okay? não vem para casa tão tarde. And he said, okay, he's a good boy. Tá bom, ele é um bom garoto. And he returned home in next day. Aí ele chegou no outro dia, de manhã. So one day, Então um dia, I was very, very angry então eu actually. estava muito bravo com isso. But I told him, E eu falei para ele, Peter, whatever you are doing, olha, o que acontecer com você, whoever you are, não importa quem você é, I love you. eu te amo. I still love you. Eu ainda te amo, de todo jeito. And I just remember, this is the heart of God. E aí eu me lembrei que esse é o coração de Deus. I disappointed him. Eu estou sempre deixando Deus desapontado comigo. I did not do his will fully. Eu não faço completamente a sua vontade, o que Ele quer de mim. God still loves me. Mas Ele ainda me ama. But then the next day, he said like this, Mas no outro dia Ele me disse, Papa, I was the car. pai, eu queria usar o carro. Can I make a coffee for you? Posso fazer um café para você? Oh, I was so happy. Aí eu fiquei contente pelo café. I was so happy. And then he went to the ship in West Africa. E ele foi pro On the ship. Ele foi também para o navio He took na África. He took furlough from his university.
Ele estava numas férias longas lá na universidade. Oh, I was so happy. Então eu fiquei contente que ele foi para o navio. Again, when he wasn't good, I love him. When he was not good. Mesmo quando ele não era tão bom para mim, eu ainda o amava. And that is my God. Isso é Deus. When I did not doing well spiritually, Mesmo que eu não esteja fazendo as coisas espirituais bem feitas, I have no heart for eu evangelism. estou sem aquele ânimo para evangelizar. I'm lazy for prayer. Eu estou preguiçoso para orar. I go to the church just for routine. Eu vou na igreja por causa da rotina. And I become lukewarm. Então eu fico meio morno. And I become stingy with my wallet too. Aí eu travo a minha carteira no meu bolso. But God still loves me. Mas Deus ainda me ama. Amen. Amém? This is our God. Isso é Deus, esse é o nosso Deus. But this is the church that make God happy. Mas a igreja que agrada o coração do Pai, When we think about this multitude, mas quando nós pensamos nas pequenas atitudes, and then when we can work together, mas nós estamos todos juntos, that's make God happy. estando juntos nós fazemos Deus And then feliz. the world evangelization could be filled when we work together hand by hand. E então a pregação do Evangelho a todo mundo vai ser completada quando nós estivermos juntos. This is the word that God given to me these past years. Esse é o que Deus falou para mim, né, tem falado para mim nesses últimos anos. That pushed me doing the partnership for the gospel. Isso me impulsionou a criar mais parcerias para pregar o Evangelho. These times, Nesse tempo, it's no more time only just fishing for fish. não é mais tempo de você pescar com a varinha. No, I don't believe this is God's will. Não é essa a vontade de Deus. Because He wants us to make a fisher of men Porque Ele quer fazer nós pescadores de with the homens. net. Mas nós precisamos então de uma rede maior. But today, net is not enough. Mas hoje uma rede não é suficiente. And that's the word that God given to me. É o que a palavra tem, o que The Deus larger tem the falado net, para mim. Quanto maior a There will be rede, more fish to be caught. mais peixes vão ser pegos. Let's work together. Vamos trabalhar juntos. When our children, they living together in harmony, they love each other. Quando as crianças estão juntas, amando umas às outras, We are very happy, isn't it? nós também ficamos contentes, né? Quando So, elas brincam God juntas, the Father, como pais. when He saw we are, Mas quando Deus vê a nós, love each other, amando uns aos outros, working together, trabalhando juntos, God's name will be glorified. e Deus está sendo glorificado. And more fish will be caught E for the muito kingdom. mais peixes vão ser pegos. Our boss, our leader, Nosso líder lá da OM, Josh Weber, say like this, George Verwer, falou isso aqui. that I believe the history will show that God was doing way more in the midst of our messes than we realized at the time. E eu vou repetir, está escrito aí. Acredito que a história mostrará que Deus estava fazendo muito mais em meio à nossa bagunça do que nós imaginávamos na época. God uses ordinary people. Deus usa esse tipo de This gente simples. This is one of the book that I like so much from Josh Weber, E esse é um dos livros que eu mais gosto do George, Out of Comfort Zone. saindo da zona de conforto. And this is what I learned in my life. É uma coisa que eu aprendi na minha vida. About 1983, 45 years ago, something like that, Aproximadamente 45 anos atrás, God called me to be a missionary. Deus me chamou para ser um missionário. I studied in Bible seminary. Aí eu estudei num seminário bíblico. I also work in a tribe in Indonesia. Eu trabalhei junto com uma tribo lá na Indonésia. I was very poor, Eu era muito pobre but also I was not too clever. e também não era muito inteligente, não. My English is very, very bad. Meu inglês não era nada bom. Mi español tampoco. Espanhol menos ainda, menos bom ainda. Árabe nada. Não sabia de nada. Then how will I become Nada a de blessing? árabe, nada. How will I become a blessing to the nations? Então, como é que eu vou ser uma bênção para as nações? Eu me perguntava. That was my comfort zone. Eu estava na minha zona de conforto. It's enough for me to be there.
É legal para mim ficar ali. But he said, no, Mas Deus falou, não. those people should be blessed. As pessoas têm que ser abençoadas. They must know my miracles. As pessoas têm que ver os meus milagres. That I'm a savior, I'm living God. Eu estou seguro, eu estou vivendo com Deus. They will not hurt if you don't tell them. Mas eles não vão ouvir se eu não falar. No, Lord, it's not me. Não, isso não é para mim, então. Then my prayer, here am I, Lord. Oh, Senhor, eu orava. Send my grandfather. Envia o meu avô. That's me. Mas isso sou eu. So, when out of the comfort zone, the most difficult is through this fear zone. Depois que a gente consegue sair da zona de conforto, é difícil passar pela zona do medo. How about the language? How about the language? E porque de repente eu não sei uma outra língua. How about the money? Eu não vou ter dinheiro. If I give to the Lord, then I will become poor. E se eu der para Deus meu dinheiro, eu vou ficar pobre. How will be my education? E como é que vai ser a minha educação, meus estudos? All those questions, a lot of things happening that make me fear. Muitas perguntas estão nessa zona aqui do medo. How if I preach the gospel, they will reject me? E se eu começar a pregar e as pessoas me rejeitarem? How if they kill me? E se eles me matarem, inclusive? You know, one of the reasons people don't preach the gospel, Uma das coisas que acontece quando nós pregamos, don't involve in mission, o que envolve, quando a gente está envolvido em like missões, me, como because afraid to die. é que a gente tem medo de morrer. I almost died when Logos was sank in Tierra del Fuego, Eu quase morri quando o Logos, o primeiro navio da OEM, afundou aqui no Chile. and many other stories. E tem muitas histórias, But I tell you now, mas eu vou falar uma para vocês. many more Christians Muitos cristãos, died on bed because sick and eating too much, muitos cristãos morrem deitados na cama porque comeram muito. compared to Christian died because of preach the gospel. Muito mais do que os cristãos que saíram e foram mortos por pregar o evangelho. Many more Christians died in the car accidents Muitos cristãos, mais cristãos morrem em acidentes de than carro. Christians died because of preach the gospel. Muito mais do que os que saíram para pregar o evangelho. And that has helped me a lot. Isso me ajudou muito a entender. So when we out of fear zone Quando eu consigo passar da zona and then we do through medo, the beautiful learning zone aí eu entro na zona do aprendizado, da aprendizagem. and the area of growth zone, E aí eu estou na zona de crescimento. then I'm not perfect, Não sou perfeito, but I can grow to know God's more mas eu estou crescendo para conhecer mais a Deus and understand Him more e entendê-lo cada vez mais and try to make Him happy. e tentando fazê-lo também feliz. Number Que five. ele fique contente comigo. E número 5, Why this miracle happened? por que aquele milagre aconteceu? This to illustrate the faithfulness of God. Para ilustrar a fidelidade de Deus. God is very faithful, Deus é muito fiel. not just for the multitude that need bread, need food, need teaching, Não somente para as pessoas que estão necessitadas de comer but pão, comer peixe, also to the disciples, mas também para os discípulos, Ele é fiel. to you and to me. Para você e para mim, He knows when we are labor like these disciples. Ele sabe que eu sou um trabalhador como esses discípulos. God knows who disciple was. Jesus sabia o que os discípulos eram. He Ele want to- sabe quem são os discípulos. He want to teach them. E Ele quer ensiná-los. You are worthy. Worthy. Nós somos, You are worthy. You are value. nós temos valor para Ele. God can use you Ele quer usar você. as long you give it all to Him. Por isso nós temos que dar tudo para Ele. Jesus want to teach them Jesus quer ensinar os seus discípulos that they are precious. que eles são preciosos. So we need to know that I'm a precious. Então eu tenho que saber que eu sou precioso para Deus. I need to know for what I lived. Eu tenho que saber por que e para que eu vivo. Right after this great event, Então, depois desses grandes eventos, Jesus brought them to the other side. ele acabou levando os discípulos para o outro lado do But mar. again, that night, Mas, de novo, à noite, after this great ministry,
Depois desse grande ministério que ele they estava fazendo, faced of this big storm. eles enfrentaram um grande temporal, The word, tempestade. the word in the Bible Na Bíblia, to help us para ajudar a gente, is immediate. essa palavra que é imediatamente. Immediate after this great event, Jesus brought the disciples away. Sim, para a gente entender, imediatamente depois de ter feito o milagre dos pães e peixes, imediatamente após isso, veio o que acontece The agora. lesson is not finished yet. Porque a lição não estava terminada ainda. Jesus was away in the land, Jesus estava lá em terra, and they were on board, e os discípulos estavam no barco, and this is a few miles away, então eles estavam a alguns quilômetros de distância, and very dark. e estava muito escuro. And their struggles, the E disciples. eles estavam em grande dificuldade ali no barco, Okay, very dark, estava escuro, several miles away. quilômetros à But distância Jesus da saw terra, them. mas Jesus saw Jesus them. estava vendo eles lá. Their struggle, Jesus could see. Aí Jesus estava vendo a dificuldade deles Maybe ali. they don't feel it. Mas Jesus não estava. Again, impossible. Eles estavam pensando, isso vai ser How come impossível. from very far away? Como é que nós vamos, né? Como é que Jesus vai chegar ali When I'm struggling, quando eu estou em dificuldade? even single struggles I have, Mesmo que seja uma pequena dificuldade que eu tenha, the eyes of Jesus is watching that. pode ter certeza que Jesus está com os seus olhos ali. And verse 27 said, Aí o verso 27 fala: immediately Jesus come to help them. imediatamente Jesus foi para ajudá-los. The faithfulness of Jesus A fidelidade de Jesus to the multitude, pela multidão, but also for us, the mas disciples. também por nós, os seus discípulos. Deus é fiel. Let us keep our eyes in Jesus. Então vamos manter os nossos olhos em Jesus. Let us live in a meaningful life. Vamos tentar viver o máximo a vida com sentido. And these are the most important event in my life. Então, dois dos mais importantes acontecimentos na minha vida: The moment when I was born, o momento em que eu nasci and the moment when I know why I'm born in this earth. e o momento em que eu me dei conta do porquê eu nasci. When we know that, Quando eu sei, and God gave us everything when we live, Deus dá tudo que a gente precisa quando a gente, a gente it vive. will help me to give it back to the glory of God. Isso me ajuda entendendo isso, me ajuda também a viver melhor para Deus. But also important time when I died. Mas também uma coisa importante é quando eu morrer. Life is very short, A vida é muito curta and only one times. e acontece uma vez só. The Hebrew word say hevel. O Hevel está escrito lá em The Hebreus. word hevel is like a take of breath. That's all. É um suspiro, That uma is. suspiro, uma inspiração, uma respiração. So life also miracle. A vida é assim, é um sopro. Let's use our life to be God's instrument. Vamos viver a nossa vida como instrumentos de Let's Deus. give our 5 fish and 2 bread in God's hand Vamos dar os nossos 5 pães, os nossos 2 peixes na mão de Jesus. to meet the multitude. Para fazer isso, ampliar para multidões. So God's name will be E glorified Deus vai ser glorificado through our life and in our life. através da nossa vida e pela nossa vida. Life is short. A vida é curta. Maybe tomorrow we don't have opportunity to give this 5 bread and 2 fish to God. Pode ser que amanhã a gente não tenha a oportunidade de dar os nossos 5 pães e os 2 peixes para Maybe next Deus. week we can not do it anymore. Pode ser que semana que vem a gente não está aqui mais. But while we still have opportunity, Mas agora nós temos essa oportunidade. let's give this all to God. Então vamos dar tudo para Deus. Amen. Amém? Vamos orar? Se você puder ficar de pé. Queria chamar o pastor Ademir também para terminar esse momento. Thank you so much. Obrigado, Bagus. Deus abençoe.